Olá, bem-vindos à RTA Podcast, um espaço para discutir ciência, tecnologia, inovação e desafios da agroindústria brasileira. Esta é uma iniciativa da Revista Técnica da Agroindústria e é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos da UTFPR, do Programa de Ciência e Tecnologia de Alimentos do IFRJ e da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Também mais produção do Espaço Conagron e do Pod Studios. Hoje, o RTA Podcast recebe uma pessoa muito especial, a professora Karen Signori Pereira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. A professora Karen, ela é referência nacional em microbiologia de alimentos, com pesquisas sobre patógenos clássicos e emergentes, deterioração de bebidas, segurança e legislação na indústria de alimentos. Ela também coordena o Laboratório de Microbiologia de Alimentos e desenvolve pesquisas nesta área, neste tema, e trabalha com controle de qualidades na indústria. Então, neste tema, hoje nós vamos falar sobre o crescimento dos alimentos plant-based, aqueles produzidos a partir de plantas. Então, esses alimentos têm trazido novos desafios para a segurança de alimentos e para o controle biológico, microbiológico. Professora Karen, seja bem-vinda ao nosso RTA Podcast. Bom dia, Luciano. Bom dia aí os ouvintes, o pessoal que vai ter acesso aos vídeos, o pessoal do Instagram, das redes sociais, do YouTube. Bom, é um prazer estar aqui. Queria agradecer ao Luciano pelo convite, ao pessoal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E é sempre muito bom falar daquilo que a gente trabalha, quando a gente ama o que a gente faz. E eu sou só gratidão pela escolha do tema e acho que vai ser, tenho certeza, vai ser um bate-papo muito interessante e que vai despertar interesse do pessoal. Legal. Eu sou o professor Luciano Luqueta e estarei com vocês nesse episódio da entrevista do RTA Podcast com a professora Karen. Professora, é um prazer recebê-la. E antes da gente entrar propriamente no assunto, nós gostaríamos de saber um pouco da sua trajetória, seu início de carreira, como você chegou a esse ponto de se especializar na área de microbiologia de alimentos, na área de segurança de alimentos? Quando isso começou, quando isso despertou em você para esta carreira? Bom, eu adoro falar sobre esse assunto, tentando ser breve. Eu sou, acho que, uma exceção. Quando eu pensei no meu curso superior, eu sou bióloga de formação, e quando eu decidi que eu ia fazer biologia, foi quando eu tive aquelas aulas sobre os experimentos do Pasteur, da contaminação, que contaminava. Então, assim que eu tive o contato com essa microbiologia e a parte dos aspectos negativos, eu decidi que era isso que eu queria fazer. Eu estava no antigo primeiro colegial, né? Hoje aí fundamental, médio. Então, no antigo primeiro colegial, eu decidi que eu ia ser bióloga para trabalhar com doenças de origem alimentar, doenças infecciosas. E aí, já no primeiro ano da faculdade, eu decidi que era a área de alimentos e fui perseguindo isso ao longo da graduação. Eu sou formada na Unesp, em Botucatu, né? Eu sou, apesar de estar na UFRJ, pelo meu sotaque, não nega que eu não sou carioca. Então, eu fiz Unesp e aí já no TCC e após eu fui para a Faculdade de Engenharia de Alimentos para me especializar na parte de processamento de alimentos, uma vez que a minha formação era biológica. E aí, desde então, eu não saí, né? Então, desde 1998, meu primeiro ano da faculdade, eu estou na área de micro e eu tento estar na área de microbiologia de alimentos, que é o que eu adoro. E aí, ter ido para a engenharia de alimentos, eu atuo hoje na engenharia de alimentos, mudou um pouco ou bastante a minha visão em tentar conectar laboratório e processo, que eu acho que é um pouco onde a gente vai entrar aqui hoje, esse diálogo do analista, do microbiologia analista,
e do microbiologista de processo, aquele cara que vai olhar para a microbiologia, linkando com o processamento, e não só pensando em analisar produto final no laboratório, né? Então, eu acho que eu tenho tentado ter essa formação nessas duas pontas da microbiologia. É, falando um pouquinho já do nosso tema, né? Falar um pouquinho dessa nova cara dos patógenos alimentares. Antes de falar as novas caras dos patógenos alimentares, os patógenos clássicos, que historicamente preocupam a indústria, eles continuam muito, muito vivos, né? Sim, Mesmo com os novos alimentos. a questão é que o avanço do conhecimento, é, só a gente vou falar uma frase que é claro que é um nicho para oportunidades, mas avançar no conhecimento só traz mais problemas, no sentido não que o conhecimento seja problema, mas conhecer mais, a gente encontra mais problema. Que aí vem, não sei, você deve ter escutado, né, na sua família, a gente cresce, não vou ao médico, porque se você for, você vai achar uma doença, então eu nem vou fazer exame. E aí é isso, né? À medida em que a gente avança com técnicas para detecção, entende a dinâmica deles, a gente acha, procurando, a gente acha. Então, só se soma àqueles que a gente conhece historicamente, novos vão surgindo, sendo um pouco bióloga aí, a questão sistemática e taxonômica, à medida que a gente avança para entender as relações de parentesco entre eles, e algumas coisas que a gente achava que era uma espécie, depois é outra espécie, que era de um gênero, muda de gênero, aí divide um que achava que era uma espécie e são duas, então quer dizer, a coisa só vai aumentar, né? É, Não é um pessimismo, é a realidade e é aí que está a nossa oportunidade. É para isso que a gente está no podcast, é para isso que a gente está na universidade. Tentar avançar junto e solucionar quando a gente descobre problemas. quando você fala disso, você está falando dos patógenos ou novos agentes que nós temos emergentes. Sim, a gente dá esse nome emergente, a emergência, ele emerge porque a gente tá sabendo dele agora, né? Mas eu não Uhum. sei desde quando ele tá lá. Provavelmente ele tá lá há um pouco mais de tempo. A questão é que, como no alimento a gente nunca tem um, dois micro-organismos, a gente tem um monte deles, eles competem entre eles. E aí, dando um exemplo, à medida patógeno que a gente mais olha universalmente, salmonela. É impossível não citar, né, não chamá-la numa conversa sobre microbiologia. À medida que eu entendo comportamentos de salmonela e tento processar alimentos para barrar o crescimento dela, eu abro brecha para outros que estavam sendo inibidos, né, tinham a sua vida dificultada pela presença da salmonela. Então, a emergência vem quando eu tento conter uma coisa e acaba outra aparecendo, não que ela não estivesse lá. Então, o que a gente vê hoje, por exemplo, fazendo um link aqui, apesar de não ser exatamente a nossa temática, a gente fala muito na emergência de deterioradores, que é um tema que eu gosto muito e venho trabalhando junto à indústria. Porque à medida que o regulatório pensa no patógeno e a gente resolve patógeno ou tenta resolvê-los, os deterioradores também vêm emergindo porque a gente altera esse equilíbrio, essa dinâmica da população ali, né? Aquela, meu lado biólogo, aquela ecologia naquele sistema alimentar. É, é, pensando aqui, esse aumento desses novos, aumento em consequência do que se vai Sim, buscando e a gente acaba descobrindo esses novos patógenos emergentes, entre aspas. Além da questão do avanço no conhecimento, você acredita que isso também é uma questão da mudança de ambiental, da mudança de tecnologia, mudança de hábitos alimentares? Você acredita também que isso tem a ver com esse, esse aumento desses patógenos?
Sim, a gente hoje trabalha muito na área aí de alimentos, área da saúde, o conceito, né, que a Organização Mundial da Saúde coloca de One Health, saúde única, né? E aí a gente sabe que está tudo interligado, mudanças climáticas, alterando a ecologia e alterando a microbiota do animal que a gente vai consumir, alterando a microbiota do solo de onde vem a planta que a gente vai consumir. Então, aumentos de temperatura, mudanças de períodos aí chuvosos e de seca, toda essa dinâmica está mudando a dinâmica desse microambiente. Fungos, sejam filamentosos, leveduras, bactérias, uma área que ainda precisa emergir, que é a de parasitas, né, os protozoários, é uma área ainda muito negligenciada dentro de alimentos, então toda essa dinâmica, os animais têm a sua microbiota, as plantas, o solo, e aí, pós um período de enchente, como o Rio Grande do Sul passou, por exemplo, aquilo foi devastado, a microbiota foi modificada. O novo cenário vai ser diferente do que se tinha, e a partir daí, e cada vez mais enchentes serão comuns, tornados, períodos de seca, tudo isso está mudando a microbiota do animal que sua carne vai ser nossa matéria-prima, dos grãos lá do campo, que serão a matéria-prima, por exemplo, do plant-based. Então, não dá para negar, e já passou da hora, né, do ser humano, da humanidade, entender que ele está interferindo desde o micro até o macro, desde aquele calor que a gente quase morre no verão e fala, ai, aquecimento global é sobre mudança dessa microbiota também nas nossas matérias-primas. Bacana, aqui na verdade não é isolado, né? Tem a questão ambiental, tem os hábitos alimentares, são as tecnologias que acabam impactando em todo esse ecossistema Sim. de micro-organismos que fazem parte dos alimentos e que isso dá também um equilíbrio, muitas vezes positivo, mas nesse Uhum. caso que nós estamos falando de patógenos, algumas coisas negativas, que acaba sendo um Sim. resultado negativo. Interessante. E os avanços, né? Quanto aos avanços aí dos diagnósticos, você falou em identificação, né? Uhum. Na pesquisa a gente trabalha muito com a identificação de espécies, enfim, de variedades desses micro-organismos. Como é que está sendo assim essas ferramentas de identificação? Tem avançado também em relação à genômica Uhum. dos micro-organismos? Sim, esse é um ponto, Luciano, muito importante para a emergência de coisas que a gente desconhecia. Vou tentar abordar de uma maneira simples, né? Na microbiologia, o padrão ouro que a gente tem de análise, os métodos referências, são sempre baseados no cultivo dos micro-organismos. Eles vão se multiplicar e aparecer na forma de colônia, a gente visualiza, faz teste bioquímico, ou a partir das colônias, a gente leva para fazer um rastreamento ali, uma biologia molecular. Hoje, a gente tem métodos genômicos, não trabalho com isso, mas eu sou apaixonada. Você vai pegar a amostra do alimento e vai fazer a genômica já naquela amostra de alimento para tentar amplificar DNA de tudo que tiver ali. E essa amplificação de DNA, ela não é só qualitativa, ela é quantitativa. Então, você tem uma proporção dos DNAs que estão ali naquela matriz. Isso tem quebrado alguns mitos e tem sido fundamental para a gente entender, por exemplo, algumas deteriorações. Porque quando a gente tem um cenário de deterioração, muitas vezes uma população sucede à outra, ou eles estão juntos, uma fica oprimida no alimento. A hora que eu levo para o meu cultivo no laboratório, muitas vezes a oprimida no alimento, que não foi quem deteriorou, cresce no laboratório. E eu acabava concluindo que o problema foi causado por aquela que apareceu para mim no laboratório. Uhum. Só que se eu levo essa amostra deteriorada e busco quali e quantitativamente o DNA,
aquele que tiver mais DNA no alimento deteriorado foi quem causou a deterioração. E não necessariamente é aquele que consegue crescer nas minhas condições de Uhum. laboratório. Deu para entender? Sim, Espero que. sim, sim. Então, e eu fico até assim, eu acho isso incrível, porque era o que a gente tinha até o momento, cultivar em placa, em meio de cultura. Entretanto, é uma fotografia aquilo que eu consigo fazer no laboratório. E à medida que eu pego a cena do crime e vou para a quantidade de DNA, eu tenho quem efetivamente se reproduziu, quem efetivamente expressou o DNA e foi quem deteriorou aquele meu alimento. E se eu levar isso para o caso de um surto, quem efetivamente estava em grande quantidade naquele alimento para causar um surto. Então, hoje, as investigações baseado, né, nessa genômica, nessa quantidade e quais DNAs estão presentes, eles têm dado em alguns momentos aí uma reviravolta em quem a gente imaginava como criminoso naquela deterioração, e quem efetivamente é o criminoso. Uhum. A gente consegue identificar, rastrear, né, de certa forma, e até conseguir ver a rota de contaminação. Sim, Imagina sim. uma rota de contaminação e não é aquele. E auxilia bastante até para estancar um surto, ou estancar um problema de contaminação. Uhum. E a gente Esse olhar assim é bem importante, né? Pode com. Porque a gente pode ver isso que você está falando de rastrear numa dinâmica de uma cadeia, você vê por esses DNAs, por essa análise mais fina, esse balanço sendo modificado, e aí você tem um entendimento onde você pode intervir para o A, para o B, onde que o B se sobressai, onde que são os gargalos. Então, assim, o que muitas vezes com o cultivo no laboratório uma célula injuriada, ele sai mais estressado, não é tão fidedigno esse cultivo. E aí, buscando esses DNAs, eu consigo ter um raio-x mais fidedigno. Sim. E esse olhar assim que você lançou aqui do início da nossa conversa até agora, né? Até na questão das análises, né? Do avanço no tipo de análise, ele é importante, é essencial para a gente entender os desafios que nós temos atualmente, Uhum. que é justamente que estão ligados à transformação do que a gente come, certo? E ao caso dos produtos Pode plant-based. ver. É, Sim. exatamente, que até tem uns mitos, né? Nós temos os mitos aí, da segurança natural. Ah, eu vou comer produto plant-based, ele é sustentável, é mais clean, né? Mais limpo, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Não. Porque se tem uma ideia comum que eles são têm mais segurança natural, né? Mas são mais seguros. E isso é real? É fato ou fake? É fato ou fake? Exato. Então, é fake. E aí eu vejo por mim, né? Eu sempre gostei muito mais de produtos de origem animal. Quando eu decidi ir para a área de alimentos, eu comecei com leites e minha tese de doutorado foi com salames. E eu sempre achava vegetal muito chatinho, porque não tinha muita coisa. Só que esse fake do ser melhor vegetal é o típico exemplo de quando a gente faz uma intervenção numa cadeia, os micro-organismos vão buscar outro lugar. Então, o controle de qualidade que a gente hoje tem, na maior parte das vezes, e o Brasil como um grande exportador de frango, de carne bovina, esses micro-organismos que habitam intestino, pele, o ambiente ali do animal, quando você começa a fazer intervenções e modificar essa dinâmica, eles vão começar a procurar outros nichos também, porque a gente está fazendo um controle de qualidade na cadeia animal. Uhum.
como bióloga, a gente está aqui para quê? Para perpetuar nosso DNA, para perpetuar a espécie. Então, eles vão tentar ocupar outros nichos. E aí, Luciano, outro dia, para fazer uma palestra, eu fui estudar uns artigos na área de vegetal, né? A gente consegue, com técnicas de microscopia, a gente vê a bactéria internalizando pelo estômago, que é uma estrutura que abre e fecha, envolvida com trocas gasosas ali. Se você comparar o tamanho do orifício do estômago com o tamanho da bactéria, entra uma torcida do Flamengo ali dentro. Então, essas mudanças climáticas, né, a mudança dessa microbiota do solo, você tem problema hoje com tomate e salmonela. Você teve problema, acho que há uns, se eu não estou enganada, 2, 3 anos atrás, é que a pandemia às vezes fez a gente perder um pouco a noção do tempo. Mas teve um surto, se buscarem aí na internet, com cebola, né? Então, assim, como higienizar uma cebola? Geralmente a gente colocava a cebola de molho para tirar ardor e etc. Mas você vai picar e colocar crua, se você É, quiser fazer uma salada. mais E para tirar pensar pungência, né? e aí? Então, hoje, sem sombra de dúvidas, isso os dados apontam, recolhimentos e surtos de listéria e de salmonela associado com saladas, sucos não pasteurizados, né, que estão também muito na moda, sucos só prensados, feitos e comercializados na refrigeração, são bem maior do que, os surtos são bem maiores do que com leites e queijos, que é onde a gente tem um problema óbvio com listéria, inegável. Mas a área vegetal, ela cresce assim sobremaneira. E inclusive os produtos secos, né? Que aí a gente já começa a entrar nas matérias-primas desse plant-based. O pessoal da bacteriologia, a micro de processo, sempre se pautou muito que eu começava a baixar a atividade de água, microbactéria não cresce, daqui a pouco morre. E não, a gente tem hoje uma sobrevivência aí de salmonela, de listéria, em produtos de baixíssima atividade de água, em produtos de baixa, em produtos de atividade de água intermediária. Então, a gente tem problema de salmonela e E. coli patogênica com farinha de trigo, vindo da farinha de trigo, e aí em restaurante que deram a massinha, em alguns restaurantes, às vezes italiano, faz a massa que vai fazer a pizza ou a massa do restaurante, deu para a criança brincar e aí a criança, ao manipular aquela massa de modelar com farinha de trigo contaminada, se adoeceu, contraiu o micro-organismo. Porque quando a gente pega esse produto seco, e aí a gente já entra na questão do plant-based. Eu pego uma castanha e hidrato. E se essa castanha tinha um patógeno? Eu pego uma farinha e hidrato. Agora eu estou dando água, eu estou dando nutriente. E se eu der tempo, aquilo que não estava crescendo, agora vai crescer. E se eu não der um tratamento adequado, eu não elimino esse patógeno. Sim. E até, claro que não é foco da nossa conversa, mas até em questão de micotoxina, desses produtos de baixa atividade de água, né? Então, Sim, se muda hábitos alimentares, pessoal que busca mais a linha do plant-based, vai se deparar com esses outros problemas, né? Não só com micro-organismo bactéria, sim, mas sim. fungos que produzem micotoxinas. Então, Uhum. é um ponto. Claro que isso já dá uma outra hora de conversa só Um outro nesse tema. podcast. É, É. só nesse tema. Então, são os riscos, eles acabam mudando, emergem outros. Isso, É esse, tá? exatamente. Exatamente. Porque você estava falando aí, até para ilustrar, né? Nós estamos falando muito Você falou dos sucos, né? Quando o pessoal adere muito à questão de plant-based, acaba se deparando com muitos produtos que são alimentos crus, né? Uhum. Se deparam com produtos que têm alta quantidade de água, ou que Sim. adicionam água, e essa água tem que ser de boa qualidade. Se Uhum. deparam também com o ambiente onde está fazendo, e até a questão do ambiente do restaurante, você que citou, né? O ambiente industrial, Uhum. onde os micro-organismos vão buscar outros meios, outros Outros, é. locais, né? É Certo. uma, é uma dinâmica, um grupo que a gente
trabalha muito bem dentro da indústria quando a gente tem processos térmicos bem definidos, que são as bactérias esporuladas, né? Então, Uhum, esporos muito presentes em produtos secos. Os esporulados, no levantamento que a gente fez de recolhimentos, a gente tem uma emergência de bacilos cereus, que a gente sempre pensou com arroz, comer bacilos cereus arroz. Mas ele está ali na forma de esporo, no arroz, nas farinhas, nos grãos, nos cereais, nas nuts, castanhas de caju do uhum, Pará. E a cadeia das nuts, de coletar, se é uma nut que dá em árvore, se é o amendoim que eu arranco do solo, eles vêm cheios de esporos. Agora, colocar esse esporo num ambiente com água e aí dar um tratamento térmico que ative, durante o armazenamento, esses esporos germinam e vão causar problema. E aí, uhum, muitas vezes, são pequenos e médios produtores que não têm esse conhecimento de microbiologia de processo, não utiliza de uma ferramenta de HACCP para fazer um levantamento dos perigos e desenhar esse processo conversando com os perigos que foram levantados numa análise de HACCP. Então, assim, é fundamental a gente abrir para a discussão, desde uma escala mais técnica, microbiológica, até esse bate-papo que a gente está tendo para acessar todos os elos dessa cadeia, porque a gente, na área de desenvolvimento de produto, principalmente novos nichos, eles vêm sendo ocupados muito por pequenos e médios. E isso também, a gente tem hoje uma sociedade que vilanizou a indústria de alimentos, né, como se fosse responsável por todos os males do mundo. Eu não vou dizer que ela é 100% correta, até porque não existe 100% de correção em nada nesse mundo, mas como qualquer instituição coordenada e organizada por seres humanos, ela errou e vai continuar errando, como igrejas erram, como prefeituras erram. Então, os erros acontecem na política, na religião e na indústria de alimentos, porque são seres humanos não éticos, né? uhum. Mas a segurança alimentar e a segurança de alimentos, ela passa pela industrialização. E grandes indústrias, elas estão atentas para essas questões que a gente está discutindo aqui. Muitas vezes, pequenos e médios que não têm profissionais com formação na área, que eles tentam só escalonar uma receita que a mãe faz, que eu fazia, que meu filho, que... Cadê o profissional da área de alimentos, sabe, Luciano? Isso para mim Hum. é muito grave, porque a gente está aqui na universidade dando o nosso melhor para formar nossos alunos, nos atualizando, e aí, uma distorção de vilanização da indústria, que é aquela coisa caseira que eu faço na minha cozinha, sem requisitos de higiene, sem um HACCP, sem programa de pré-requisito básico, é melhor? Não, Uhum. não. Você trabalha bastante com projetos de extensão, né, Uhum, diretamente na produção, na sim. tecnologia, com as indústrias, agroindústrias, enfim, e que você tem visto aí o pessoal que tem trabalhado com alimentos plant-based. Você falou de alguns aí, de alguns micro-organismos. Quais são os riscos maiores? Você acha que está nesses alimentos crus ou, de maneira geral, está em todas as cadeias? Alimentos crus, nos vegetais fermentados, alimentos de alto teor de proteínas, que tem surgido bastante, né? Também a Uhum. questão da visão, eu vou substituir um produto de origem animal, mas vou pegar um de vegetal, preciso proteína. High protein. Exatamente. Então, você acha que está em toda a cadeia aí? E quais são os riscos aí que nós temos, os principais riscos que nós temos em toda essa cadeia? Olha, eu diria que Listeria e Salmonella hoje, elas estão em quase tudo, elas são pop. A gente ainda fala muito mais de Salmonella. E listéria a gente não fala tanto porque o público das grávidas, ela acaba quando ela é mais letal e até mesmo hospitalizações, ela tem o público ali das mulheres grávidas. Mas ela é um organismo de vida livre, então muito boa formadora de biofilme, né? Então, quando a gente vai para uma planta, biofilmes de listéria na indústria de laticínios, são velhos conhecidos. E se ela tem essa capacidade, se ela tem informação genética de formar biofilme, ela vai formar biofilme em outros lugares também. E ela é de vida livre, ela entra pelo ambiente, ela está intimamente relacionada com processos adequados de higiene.
Então, eu vejo a salmonela e a listéria como a gente nunca vai ter paz. A gente vai ter que sempre pensar nelas. Agora, quando eu falo em plant-based, em seco, que elas também estão, tá? Porque a listéria é um micro-organismo que também tolera muito bem baixa atividade de água. Eu começo a pensar nos esporulados também, porque produtos secos vêm com uma carga alta de esporos, e aí eu tenho que dialogar o meu tratamento térmico, né, com o meu pós-tratamento térmico, com o meu armazenamento, pensando em esporos de Clostridio botulino, que às vezes a gente fica pensando, o palmito enlatado. Não, molho pesto, pasta de avelã, né, caseira, anos atrás, lá na Europa. Então, produtos secos, nuts, esporos. E quando eu falo de esporos, Clostridium perfringens, Clostridium botulino, Bacillus cereus. Porque eu vou reidratar, eu vou fazer uma torra dessa castanha, ativando esses esporos, né, ou fazer o processamento da nut, ou se eu estou trabalhando com ervilha, soja, com outra fonte proteica. Os esporulados eles emergem. E aí, desde um que a gente realmente tem muito medo, que é o Clostridio botulino, mas que a gente associa com uma grande indústria, com uma lata, e não associa com uma coisa mais caseira, mas sim, eles vão acontecer muito em conservas caseiras, tá? Então, a gente já teve caso de tofu com botulismo, tá? E aí, a gente tá aqui, o tofu é de Uhum. proteína de soja. Então, e eu falaria de Bacillus cereus, que a gente considera um patógeno não tão problemático, tá? E aí só vou dizer uma coisa dos naturais. Falando de Bacillus cereus, a gente já teve surto associado com grãos germinados. Esse pessoal que bota para germinar de broto de alfafa, os brotos, né, que a Uhum. gente, e Uhum. eu adoro, eu consumo. Só que, novamente, se eu não fizer uma higienização adequada daquilo que eu vou colocar para germinar, a minha carga de esporo, o que tiver de contaminação ambiental, eu vou pôr na água. E o tempo que levar hidratado para esse broto germinar, esses micro-organismos vão crescer. E depois é difícil fazer uma sanitização de broto de alfafa, dos Uhum. brotos. E aí a gente já teve surto de Bacillus cereus com grão que eu germinei para fazer broto de alguma coisa em salada. Sim, não tem como fazer uma pasteurização, um tratamento térmico dos brotos, né? Porque En- a gente vai consumir ele Então a gente tem natura. que pensar na higienização Aham. do que vai virar broto, daquilo que a gente vai pôr para germinar. E a gente vai ter que parar para pensar nisso, Luciano. Uhum. Esse canal é extremamente importante, porque eu costumo falar isso. Não vou ser eu que vou fazer, provavelmente não vai ser você, não vai ser nosso colega Adriano aí, que a gente estava falando dele, né, Adriano? Um beijo. Tá aí, a gente tem que, quem tiver a fim de fazer, ideia não falta, trabalho vai ter para milhares de gerações. E a gente Uhum. não pode se furtar desse lugar de privilégio que a gente ocupa de falar sobre as ideias, e não de botar dentro do bolso, guardar. Então, eu costumo falar isso. A ideia está aí, falo para os alunos, está com vocês. Uhum. Então, você falou dos brotos, né? Sobre as bebidas vegetais, os queijos veganos, hambúrgueres à base de plantas, elas também têm condições propícias para contaminação, mesmo que tenham os meios ali de conservação, né? Sim, exatamente, porque a gente estava aqui conversando, você falando, né, de bebida à base de arroz, à base de Uhum. soja, né? Ou mesmo à base de coco que o pessoal faz, né? Então você tem essa microbiota quietinha ali naquele grão, por exemplo, naquela soja. A hora que você vai deixar essa soja de molho, aquilo que estava quietinho vai ter água e nutriente. E aí, quando a gente fala, mesmo falando em processo térmico, considerando que eu vou usar processo térmico, se eu não for usar processo térmico, é mais crítico ainda, porque eu vou fazer essa Uhum. maceração, vou moer, o micro-organismo cresceu e eu não vou nem tentar matar com calor. Isso é extremamente crítico. E a gente sabe que tem muito produto que é feito dessa forma. Só que ainda que eu pense num tratamento térmico, os tratamentos térmicos, eles são, né, microbiologia de processos, a destruição, o quanto eles destroem, é fixo. Então, Uhum. se eu mudo o meu N0, se eu mudo minha carga inicial por
abuso de contaminação na minha matéria-prima, deixei de molho, cresceu, aquele tratamento que ia reduzir 4 ciclos logs caseiro, se eu parto de uma carga de 10 a oitava, eu vou ficar com o final de 10 a quarta. Então, lembrar que tratamentos térmicos não são milagres da natureza que matam tudo. Hum, Eles reduzem sempre quantidades específicas, sempre. Transfere o calor, é aquilo que tem. Então, se eu parto de quantidades iniciais de micro-organismos maiores, porque eu resolvi colocar um tempero com mais esporo, porque eu resolvi colocar um grão, porque eu resolvi misturar a microbiota da soja com a do milho, aquela minha carga inicial maior, o tratamento continua reduzindo a mesma coisa. Você não conversou com o tratamento para ele reduzir mais. Então, vai sobrar. E aí eu não sei se deixar na refrigeração, se aquela quantidade de conservante, se é que eu vou usar conservante, porque o povo também está querendo abrir mão de conservante, eu não sei se segura aquela quantidade que vai sobrar depois do meu tratamento térmico. é. É interessante, né? Nós estamos falando de inovação, de novos produtos, e isso nós temos que caminhar junto com a segurança, né? Sempre. Embora, eu quero tudo natural. Qual é o nível de segurança que tem também Uhum. desses produtos, né? Esse é um equilíbrio que depende das boas práticas industriais, das nossas boas práticas de manipulação. E, e uma coisa, só salientando, as pessoas têm um pouco de preconceito com o que elas chamam de teórico, elas adoram ir para a bancada, desenvolver. E a microbiologia, a prática só vai ser efetiva, sustentável e fazer sentido se ela fizer um dever de casa teórico bem feito. Então, se eu falo se eu não tenho boas práticas, eu não posso nem falar em HACCP, porque eu vejo o pessoal querendo falar em HACCP e não, Uhum, não lava a mão direito, não dá condição de um banheiro para um funcionário, não dá condição de uniforme para funcionário. Quer falar em HACCP? Não vai dar certo, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Mas o dever de casa, literatura, revisão, o que está dando problema nos Estados Unidos, o que está dando problema na Europa, isso é fundamental para eu fazer o desenho no desenvolvimento dos novos produtos. Porque o que, que eu vejo acontecer, e isso é uma coisa que me frustra demais. O uhum. pessoal do marketing, da embalagem, do desenvolvimento, da tecnologia, da planta, do maquinário, todo mundo pensa no produto. O microbiologista, ele só é requisitado para, agora faz análise de acordo com a legislação. Não chamaram ele antes. É aquela expressão, Vê agora se tem algum problema. vê agora se funciona. Uhum, É aquela expressão do futebol, esqueceu de combinar com os russos, entendeu? Então, se você esqueceu de combinar com o micro-organismo no começo, e uhum, não necessariamente a legislação vai se preocupar com tudo que você tem que se preocupar. A legislação se preocupa com o mínimo. Então, deteriorador, patógenos aí emergentes que a gente está chamando, vou falar dos parasitas, ou de um vírus, ou de. Isso você tem que ter feito esse dever de casa antes de começar o desenho do desenvolvimento do seu produto. uhum. Você está É, falando aí de controle e prevenção, já. Exatamente, porque o pessoal acha que controlar é mandar para o laboratório. Não, eu já não tenho mais controle nenhum. A hora que foi para o laboratório está fora de controle. Meu único controle Uhum. é não libera o lote. Sim, Só, só. exatamente. E dentro dessa temática aí, você abordou boas práticas de fabricação, BPFs, né? E HACCP. E nos alimentos plant-based, nós temos também temos um contexto de aplicação, conforme você estava falando. Sim, totalmente. E vai dar muito trabalho, porque essa teoria que eu estou falando que a gente tem que fazer o dever de casa, para aquilo que a gente já consome, tem muito estudo, tem muito artigo, tem. Agora que eu estou querendo juntar coisas que eu não juntava, né? Entre aspas, queijo à base de castanha, à base, né? Estou juntando coisas diferentes, estou juntando especiarias com proteínas, né, diferentes. Então, eu estou juntando cargas microbianas diferentes. Então, eu tenho demanda para fazer análises dessas matérias-primas, para depois fazer a interação entre essas microbiotas. Então,
esse arcabouço teórico que eu tenho na indústria de leite UHT, para fazer um HACCP, para eu fazer o HT da proteína de ervilha, vai ser um pouco diferente. Se eu não quiser o HT, se eu quiser pasteurizado, esse dever de casa, eu já não tenho tanto material teórico, né? Tô sendo um pouco assim, um caricata no exemplo, mas à medida a gente também precisa fazer o levantamento de quem está presente, porque a gente não era tão trivial usar Uhum. coco, por exemplo, esse leite, que a gente chama de leite a partir do coco. A gente tinha aquele lá. Agora eu quero fazer de outra forma, agora eu quero fazer em pó, eu quero fornecer em pó para o consumidor hidratar na casa dele. O que pode ter nesse pó? E aí eu volto para a clássica história das sopas de pacotinho, né? Quando o consumidor passa a fazer pastinha, patê, com aquela sopa que era para, com aquele pó que era para virar sopa, a indústria tem que refazer todo o HACCP dela, porque agora não vai ter tratamento térmico naquele pó que era para virar sopa. Agora ele vai colocar no requeijão, vai colocar numa maionese, e o micro-organismo que tiver ali pode até crescer. Uhum. E a indústria das sopas em pó não ia querer deixar de vender ou dizer não faça pastinha com a Uhum. com o meu creme de cebola. Então ela faz toda uma reavaliação para fornecer um produto cru, seguro, para que o consumidor, se ele quiser fazer pastinha, pode. Se ele Uhum. quiser aquecer, ferver lá no fogão, pode também. E aí o plant-based está nesse lugar. Eu vou ter que fazer esse dever de casa para estruturar os riscos e trabalhar minha cabeça. Uhum. Nós estamos falando aí de monitoramento microbiológico. E hoje nós temos a indústria 4.0 tem trabalhado muito com monitoramento em tempo real, né? Uhum, Sensores aí de inteligência artificial que permitem até intervenções mais rápidas. E esse controle que você estava falando que é tão importante e que você puxou algo bastante interessante, que é a questão de estão surgindo algumas startups, né? uhum, Essas startups, elas têm nesse setor aí de plant-based, tem tido algumas lacunas, e talvez sejam essas as principais, que é a questão dos erros no controle e na prevenção de problemas com patógenos. sim. E deteriorador também, ressalto, porque Uhum, por vezes o patógeno, até os produtores, né, a cadeia produtiva, vai ter uma regulação, ele até olha. Mas deteriorador, o que a gente vê depois de produto que não segura no mercado, ou estudos de shelf life com um micro-organismo-alvo que não necessariamente é o que vai causar a deterioração, então você consegue estabilizar, porque você focou num grupo, mas na prática não é aquele grupo que vai conseguir. uhum, Então, assim, essa falta da teoria, né, do dever de casa, desde a concepção, Luciano, uhum, é muito crítico. É um divisor de águas entre fazer a coisa certa e a coisa errada. Porque não tem como você achar que você está controlando se você não olhou para a microbiologia, pensar que você vai olhar só na hora de fazer análise no laboratório. uhum. E aí você trabalha muito com essa questão de assessoria, alguns projetos aí de extensão. Sim. Como é que você vê o papel, então, da pesquisa acadêmica junto na prevenção desses problemas, né? Como universidade, como instituição pública de pesquisa, qual que é o teu papel? Você vê, assim, o papel nos teus trabalhos, nos seus trabalhos de pesquisa, como laboratório, como pesquisa. Eu vejo hoje, e eu fico muito feliz que a gente hoje fala em pesquisa e extensão, a gente fala em internacionalização da extensão. Estou até trabalhando um pouco essa questão da internacionalização da extensão. Por quê? Porque existe esse conhecimento que a gente gera no laboratório, fazendo experimentos, simulando situações, o mais próximo do real, e é o melhor que a gente pode fazer, mas nada como a gente estar na vida real. E para mim, a base de qualquer coisa é a educação.
né? Não adianta falar, a gente chegar numa super tecnologia no laboratório, experimentalmente, e aí eu estou falando até de um laboratório de uma planta piloto, se lá na minha cadeia, lá na vida como ela é, fora dos muros da universidade, essa população não tem educação para entender o que ela está fazendo. Por que que ela aperta um botão? A gente tem sensores maravilhosos, mas ser humano para apertar, ser humano para fechar a fábrica, eu não vejo disputa com a inteligência artificial, eu não vejo disputa com automação, porque o raciocínio, a tomada de atitude, aquele olhar atento da experiência do ser humano, que não é do algoritmo. Então, eu enxergo sempre um lugar para isso. Mas a gente precisa educar para poder pensar. Então, para mim, a extensão, Luciana, ela traz isso, ela aproxima o que eu faço da realidade. E eu acho que é uma troca, porque a gente teve já muita oportunidade de fazer dissertações, teses, TCCs, onde a indústria nos fornecia o material, onde a gente ia para lá fazer uma aplicação de um checklist, depois fazia uma capacitação. Então, eu acho que a extensão, e aí é meu, do meu, do que eu gosto, do que eu tenho a sensação de estar trabalhando mais a educação do que a questão da bancada do laboratório. E aí eu fico muito feliz que tem gosto para tudo, né? Porque acho que deu para perceber, eu gosto de falar, eu falo demais. Então, estar com pesquisa e extensão, um aluno, eu com um aluno, uma consultoria, faço, concluo coisas no laboratório, mas eu sinto que a extensão dá a oportunidade de eu sentar com eles, de eu falar. É como se, sei lá, um pouco me dá a sensação de um poder de tentar mudar o que está acontecendo. O fato de estar na extensão, eu me sinto mais próxima de ser um ator do que. E é claro que eu sou um ator fazendo o experimento, mas eu acho que é essa coisa de super-homem, Mulher Maravilha. Estar ali falando com eles, né, me dá essa sensação de um papel mais ativo nessa cadeia. E aí a gente fez trabalhos incríveis, né, na cadeia aí de tapioca, por exemplo, que cresceu aí o consumo, a tapioca ali já hidratada. É uma cadeia extremamente problemática, né? Não sei se você tem aí suas restrições alimentares, e a gente achou glúten em algumas amostras, a gente achou glúten na planta, por conta disso, por desconhecimento sobre contaminação cruzada, sobre boas práticas. Então, o funcionário faz uma refeição onde ele consome um misto quente e já com a roupa uniforme. E aí ele comeu pão francês. E aí ele só lava a mão e entra na planta tendo comido um misto quente. Hum, vejam só. E para algumas pessoas que têm restrições mais agudas, Vai ser, vai ser meio, vai ser vai ser importante. sério. É. Vai ser sério o problema. Uhum, uhum. Interessante isso. É, vejam só. O, isso me leva a pensar, você está falando aí, é o papel central da capacitação de pessoas, né? Sim. Da validação dos diagnósticos, dos métodos, da validação da manipulação que você está falando aqui, de uma pessoa que trabalha numa planta que tem que ser isenta de glúten, né? E não só a capacitação das pessoas que estão gerenciando, mas das Do, pessoas, né, do do dono? topo, do dono, da pessoa que está com a ideia, uma Sim, startup lá isso. de uma de uma indústria de tapioca. Não importa o tamanho, em ter Biscoito de a polvilho. noção do todo da questão microbiológica, da questão das restrições, enfim, do tipo de alimento que você está se propondo, né? Eu vou produzir um hambúrguer vegetal. Muito bem, vamos lá. Então a pessoa não quer nenhum tipo de contaminação, né? Interessante. É um elo bem essencial entre a ciência, você falava antes, não, da teoria também, Uhum. a ciência com a indústria lá, afinal. Nós temos alguns casos, por exemplo, que já aconteceram de contaminações, por exemplo, doença de Chagas no açaí, que muitos dizem, olha só, como assim? Que jeito é isso? Eu só vi com caldo de cana, enfim.
Mas isso é passível de acontecer não só nesse exemplo, mas com outros alimentos, né? Como evitar esses surtos, né? Como que a gente pode trabalhar melhor essa questão para prevenção desses surtos? Esse é um tema sensível para mim. O meu sonho era trabalhar com isso. Foi um pós-doc aí que foi interrompido nessa parte de doença de Chagas. A gente teve um grupo, a gente você não sabia disso? É. É, Não, olha só, e a conversa é para isso. então, e aí quando a gente começou lá nos idos de 2008, né, a região norte lá, que ainda sofre muito com a questão do açaí, doença de Chagas, a gente trabalhou muita pesquisa, a gente viu que o congelamento não vai matar o protozoário, o T-cruzi, a gente fez cinética de inativação, né, foi motivo de dissertação, e também doutoramento de um pesquisador, o Rodrigo, na época lá na Unicamp, parceria da biologia, um trabalho lindo. E a gente definiu o parâmetro de processo para o T-cruzi. Lindo, lindo. Foi trabalho assim, tem o meu coração, acho que é dos meus orgulhos. Mas, Luciano, a maturidade e entendendo essa cadeia, a questão não é no açaí industrializado, a questão é aquela população que vai no quiosque, a questão é falta de boas práticas que permite que um inseto, mais ou menos desse tamanho, assim, sei lá, uns 3 centímetros, entre para ser batido junto. Então, quer dizer, é falta de tela, de controle de pragas, de programa de pré-requisitos. Imaginar que eu tenho que chegar no nível da pasteurização para barrar, porque um inseto grande, macroscópico, entrou e no seu trato digestório tem o protozoário, está falhando muito na base, né? Uhum, Então, atacar cientificamente, belíssima dissertação de mestrado, belíssima tese de doutoramento com a destruição térmica, e aí a gente tem dado para falar, olha, uma pasteurização mais do que mata, tá? Tranquilo. Mas não é pegar esse dado e achar que tudo vai ser pasteurizado. A questão é não deixar o inseto entrar. E uhum, porque não acontece só na cadeia do açaí, é passível de acontecer em qualquer cadeia. A gente teve na Bolívia surto com suco de laranja, o maior surto da literatura é com suco de goiaba na Venezuela, mais de 200 pessoas contaminadas. Ou seja, se eu guardo a fruta de maneira adequada, num fundo de quintal, e acessa bicho, é, é, é base, não tem como falar em segurança de alimentos sem falar da cadeia toda, sem falar de boas práticas, de controle de qualidade e dos tratamentos térmicos, os mais modernos, os processamentos, sejam térmicos ou não, uhum, os mais modernos. Não pode ser excludente, não pode imaginar que eu vou resolver esse problema só lá na ponta. E aí a questão da doença de Chagas me trouxe essa maturidade de, num primeiro momento, a gente pensa em processar para matar. Mas a questão é não deixe entrar. E nesse uhum. caso não é tão difícil não deixar entrar, até mesmo num quiosque para aquela população, se eu, né, falar em boas práticas, em higienização, em seleção de matéria-prima, é possível. Uhum. Então, vejam só, você já abordou aqui nessa última questão algo bem interessante sobre, dentro da área aí, nós estamos falando de plant-based, obviamente que busca os conceitos clássicos da segurança de alimentos, da parte de microbiologia, mas dentro da área de plant-based, o que que você enxerga, assim, para um futuro, uma tendência promissora para auxiliar nessa, como garantia da segurança desses alimentos? Se trata das mesmas formas que os alimentos clássicos ou não? Em alguns aspectos, sim, eu acho que essa questão de fazer o levantamento da cadeia como um todo, eu acho extremamente, vai ser sempre relevante. Eu acho que a gente vai ter que avançar para micro-organismos, e aí eu vou voltar para os esporulados, então bacilos cereus que a gente sempre teve dificuldade de achar dado, sistematicamente, taxonomicamente, é um grupo meio complicadinho de identificar,
Então, não tem muito microbiologista que trabalhe com Bacillus cereus. Eu acho que vai ser importante pensar em metodologias, e aí lá no nosso começo da conversa, novas metodologias, elas virão. Então, eu acessar uma nova técnica, por exemplo, de metagenômica, onde eu vou detectar o DNA, para ter a real noção de quem está, aquilo que você falou da cadeia, de rastrear. Hoje Uhum, eu posso ser mais assertiva, eu posso ser mais direta, com ferramentas que, obviamente, vão ser mais caras. Mas uhum, elas são mais caras se a resposta é mais precisa, se eu economizo tempo, se eu, né? Então, eu vejo a utilização dessas novas ferramentas, eu posso ser mais direta em tentar ver efetivamente quem está lá desde o começo da minha cadeia, e aí pensar em desenhos de processo para cuidar dos problemas efetivos, e não fazer um copy-cola do que eu tenho, porque é um análogo de queijo, porque é um análogo de. Tá, Salmonella e Listeria provavelmente sempre, mas agora vão entrar algumas coisinhas que, pelo uhum. fato de serem grãos, eu vou ter que parar para pensar. E aí vem desde o levantamento de quem são, até o que o meu processo é capaz de intervir nestes que eu levantei, quem são. Então, eu vejo Uhum. trabalho na área de processo, eu vejo trabalho de microbiologia básica, eu vejo trabalho dessas técnicas mais avançadas, para que todo mundo converse de modo que o produto possa ser seguro. E a questão que não é o tema tão aqui do nosso podcast, mas mudança de hábito alimentar, micotoxina. Eu acho que plant-based, no sentido dos grãos, para virem a substituir proteína de origem animal, a ingestão diária de micotoxina, quando eu vou só ingerir grãos, a base da minha alimentação, se nesses grãos eu tenho legislações com limites máximos tolerados de micotoxina, uma coisa é a ingestão de soja por um onívoro ou por um flexitariano, como eles costumam chamar. Outra coisa é a ingestão de soja por quem é vegano. E aí tudo de contaminação da soja vai se agravar no vegano. Tudo da contaminação do arroz se agrava no vegano, porque ele está consumindo mais. Então, Entendo. eu não sei nem, imagino que o regulatório, né, limite máximo tolerado, que é baseado em ingestão diária, a gente tem hoje populações nitidamente com hábitos alimentares distintos. Então, a ingestão diária desses dois públicos é diferente. Sei Uhum. lá, a gente falando de rótulo, de ler rótulo. Aí vai ter uma tabela, até na questão nutricional, que não é pauta aqui, mas como as tabelas nutricionais também são pautadas em ingestão diária de gorduras, né, de proteínas, a ingestão diária de um vegano é como a minha, por exemplo, que como de tudo. Então, a rotulagem nutricional dessas pessoas, desses públicos, é a mesma? Ó, boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. A rotulagem entra num nível mais avançado, né? Você está falando de níveis de quantidade de consumo, Uhum. que realmente as pessoas, quando abordam esse tipo de alimentação, dos mais variados dentro da área de vegetais, vai acabar implicando em cima do volume que ela vai consumir, e aí É, tem uma outra microbiota dentro do. e aí aquilo que é permissivo, pensando que eu comia X, pode continuar sendo permissivo, esse regulatório, se eu vou comer 2x, se eu vou comer 3x. Sim. Os padrões Ótimo. vão continuar o mesmo? E por isso que eu sempre, quando eu discuto sobre isso, eu falo que quando você muda hábito alimentar, exige que você estude, Uhum. exige que você vá atrás de informações, que você leia muito rótulo, leia muito tabela nutricional. É, dentro dessa, dessa ideia, vejam só, estava aqui rabiscando a integração da biotecnologia, microbiologia e engenharia pode trazer novas soluções. Por exemplo, a questão de microbiologia benéfica seria uma solução, seria uma das soluções para a indústria? Hoje a gente sabe, né, a fermentação, por exemplo, onde eu vou ter essa microbiota que está fermentando competindo com esses patógenos ou com esses deterioradores. Então,
ter micro-organismos ali que eu desejo, inclusive causando alterações que eu também desejo, é uma forma de processo, é uma barreira que eu imponho. Então, pensar na fermentação hoje, entender melhor a dinâmica dessas fermentações, escolher fermentadores, né? A biotecnologia, os micro-organismos fermentadores, processos de fermentação, entender moléculas, o nível molecular, além do microscópico que o micro-organismo é sobre secreção de substância, substância que favorece um grupo, dificulta para outro. Então, analisar essa dinâmica toda que está acontecendo e aí trabalhar para seleção e também modificação de micro-organismos que dê uma resposta mais rápido, que produza alguma molécula que iniba o grupo que eu quero inibir, sem sombra de dúvidas, é o caminho. A fermentação tem se mostrado tanto para a estabilidade e segurança do alimento, como ingerir esses micro-organismos e eles passarem a fazer parte da minha microbiota, compondo aí o meu microbioma e auxiliando aí na manutenção da minha saúde, do meu equilíbrio. E nós temos visto também algumas startups investindo nessa parte de fermentações, né, que algumas empresas com vistas para esse, né, objetivo e também até para aumentar a vida útil desses alimentos, que Sim, acaba sendo sim. interessante também, que é um dos objetivos da área de industrialização da agroindústria de alimentos. E assim, Luciana, as coisas estão acontecendo bem rápidas, pelo menos no meu ponto de vista. Eu vejo na área de pães, por exemplo, sei lá, se eu falar em 5, 10 anos, esses pães de fermentação natural, imaginar que o consumidor buscava um pão que tinha acidez, um pão que tivesse uma casca mais dura, um pão. Eu vejo hoje também o mercado consumidor, e aí tem um aspecto negativo, mas vamos pensar no positivo. Ele é um consumidor mais plástico, ele aceita mais. Então, às vezes, em detrimento o sabor não está tão bom, mas tem um benefício. Eu vejo que comparado com a nossa geração, gerações anteriores às nossas, a questão sensorial era prioritária. Tá doce, tá isso, tá? Definir as escolhas. Hoje, a questão sustentabilidade, a questão saudabilidade, eu vejo um consumidor disponível, disposto a abrir mão. Ah, não está tão delicioso, mas ele é melhor porque ele é mais sustentável, ele tem micro-organismos. Então, assim, ele é mais azedo, mas eu sei que é melhor eu estar consumindo porque a digestibilidade é melhor. Então, eu acho que isso é muito importante. Aí, pão de fermentação natural, que algumas pessoas ainda falam, eu acho duro, eu acho ele azedo, mas o quanto se consome, o quanto a panificação mudou do clássico pão francês e pão de forma, hoje o que a gente tem de pães fermentados, né? Eu vejo do pão. Pode ir para outros alimentos fermentados, kombucha, né, bebida fermentada. Eu vejo esse consumidor aberto. Uhum. Pensando nisso, você pensa assim que tipo de formação, mentalidade os jovens profissionais eles precisam desenvolver para atuar nessa nova era de alimentos plant-based? Qual é o tipo de mentalidade que você imagina para os profissionais? Eu acho que, primeiro, né, não fazendo a meia-culpa do que a indústria no passado errou, algumas continuam errando. A gente precisa conversar com os nutricionistas, então, assim, é preciso esse diálogo para saber a sinergia ou não nessas substituições que a gente está fazendo, né? Então, tem hábito de tomar café, os compostos de café, tem hábito de tomar suco de laranja. Isso com essas proteínas, é a mesma coisa que com as proteínas animais. Então, assim, o todo da alimentação, entender essa questão da nutrição, da microbiota, do corpo, que hoje também está muito na moda. Então,
dialogar com a questão nutricional, como que o corpo lida com essas novas composições que a gente está fazendo, o diálogo com a nutrição. E aí o diálogo com a engenharia, com a tecnologia, com o processamento, para que o processo possa sim dialogar com a nutrição. Mas acima de tudo, a segurança em primeiro lugar. Não tem como dizer, não vou dar um tratamento, não vou colocar um conservante, se ao fazer isso eu estou abrindo mão da segurança. Então, eu acho que é um pecado que em algum momento algumas indústrias de alimentos cometeram, ignorar um pouco a nutrição, focar muito em gosto, preço, que óbvio estamos no mundo capitalista, isso importa sim, mas eu acho que a gente tem que vou falar pela engenharia de alimentos onde eu atuo, né? Um engenheiro de alimentos dialogando com o nutricionista, entendendo nutricionalmente o que vai acontecer com aquilo que ele está formulando, e sim, com os microbiologistas, porque eu vejo que só chamam a gente quando já está não dando certo, quando está estufando, quando está suspeitando que alguém teve uma dor de barriga. Eu acho que o microbiologista tem que estar junto nesse começo, seja para pensar na microbiologia benéfica, quanto para pensar como cadeia, como tirar esses micro-organismos indesejáveis. Estás falando de profissionais multidisciplinares, com visão sistêmica, com Uhum, domínio dos dados, sim. com saberes além da sua área Uhum, principal de atuação, né? Que consigam interpretar esses dados, que consigam trabalhar o controle e usar as ferramentas que nós temos, ferramentas digitais, maravilhosas, maravilhosas. para para prevenção e controle dentro da cadeia, na parte nutricional, na parte microbiológica, na parte Uhum, até de visão de marketing até, sim, sim, porque qual é que é o diferencial do alimento para oferecer para você? Ah, tem controle biológico e prevenção e é um produto plant-based. E aí a pessoa vai dizer, e e o que mais? Né? Então, até a questão da venda, né? Do vender o peixe, na famosa sim. frase, vender o Uhum. peixe. Eu Bueno, acho que sim. coletividade é a palavra, né? Eu acho que por vezes a gente vê profissionais que acham que tem uma formação ampla, genérica e que por isso ele transita, mas transitar por diversas áreas não significa ter expertise nas diversas áreas. Então, equipes multidisciplinares, coletividades, culturas diferentes, imaginar que a gente não vende só no nosso país, que a gente vende para outros países e que a gente compra de outros países com outras culturas. Então, aquela velha coisa, a gente não é uma ilha, a gente não está sozinho, e não sou eu com o chat GPT, apesar que eu gosto bastante, mas assim, não vai ser assim, vai ser a sua experiência, você trocando, me falando sobre as suas demandas, eu com as minhas, o outro, então, né, diferentes profissionais e diferentes seres humanos, diferentes pessoas com experiências e foram moldadas de maneira diferente. Então, eu acho que coletividade, olhar para o outro é fundamental. Conversa muito legal, professora. Como é que você enxerga o futuro da segurança alimentar? Que você ainda acha que a gente precisa aprender e mudar? Você falou de vários aspectos agora nessas últimas falas, mas o que você acha assim que nós devemos aprender em nesses termos de segurança alimentar? Bom, primeiro que, falando em segurança alimentar e de alimentos, a gente ainda tem muita gente passando fome, isso é muito grave, né? E em vários lugares do mundo, e a gente ainda joga muita comida fora. Então, eu acho que é, entender e respeitar essa comida, essa questão, imaginando que nem todo mundo tem o mesmo acesso. Então, eu acho que a gente precisa estudar quando a gente
vai fazer opção, seja por questões de saúde ou seja por questões ideológicas. Então, assim, opções não devem ser feitas sem um respaldo. Tentar entender o impacto que terão aquelas escolhas que eu vou passar a fazer. Por quê? Porque isso impacta a questão dessa segurança. Então, ter o entendimento que nem sempre o vegetal é melhor que o animal, que o caseiro é melhor que o industrializado. Eu diria, desmistificar algumas coisas e procurar fontes seguras, né? Hoje a gente tem aí internet, YouTube, onde eu tenho canais que são Profissionais. coordenados por profissionais. Então, não é a experiência, a nossa experiência é muito importante, como pessoa e como profissional. O que hoje a gente tem é pessoas que só têm experiência como pessoa, querendo ter discurso de profissional. Não, não pode. O que serve para ela, baseado única e exclusivamente na experiência pessoal dela, não é uma experiência profissional. Não foi testado, não foi pesquisado. Então, assim, eu acho fundamental para a segurança quebrar o preconceito e avaliar com cuidado o quanto a gente está se fechando para a indústria. A gente tem que cobrar para que ela melhore, mas eu não vou conseguir fazer a minha comida toda na minha casa, eu não vou conseguir plantar minha alface na sacada do meu apartamento, eu não vou conseguir acessar sempre um atum fresco, atum em lata é muito bom nutricionalmente, é extremamente seguro. Então, eu acho que a gente tem que conscientizar, educar esse consumidor para acessar fontes adequadas, né, confiáveis, era a palavra que estava me faltando, e cobrar sim da indústria. Por quê? Porque a segurança de alimentos e a segurança alimentar passam pela industrialização. Não tem como imaginar que vamos acabar com a indústria, não. A gente tem que fazê-la melhorar naquilo onde a gente acredita que ela não está tão bem. E aí é o nosso papel como consumidor, como profissionais, como multiplicadores, cada um encontrando o lugar que você pode atuar. Mas eu acho que um processamento adequado, e isso passa por uma indústria, isso é fundamental para a segurança de alimentos e segurança alimentar. Uhum. Bom, nós estamos finalizando, até porque nós teríamos até mais tempo, mais assuntos para tratar. Nós entramos em alguns subtemas também que são Uhum, dariam bastante assunto para comentar. Para finalizar, hoje nós acabamos nessa entrevista conversando muito sobre inovação, conversando sobre a segurança alimentar, que continua sendo ponto central da alimentação saudável e sustentável. uhum. Você teria alguma recomendação de artigos, algum trabalho para nós indicarmos aí, né, nessa temática, de maneira geral? Olha, eu acho que o canal de vocês aí, o YouTube, o podcast de vocês, a gente tem hoje universidades como o Instagram da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, eles sempre estão fazendo mesas de debate, tudo gratuito pelo YouTube, né? A gente tem a USP também, com projetos de extensão, a gente está começando um aqui. Então, eu acho que, vou defender o nosso lado, eu Uhum. acho que Instagrams das universidades, de quem trabalha com alimento, vão ser a fonte. Por quê? Porque ali a gente está divulgando pesquisas que a gente está fazendo, os artigos que a gente está fazendo. Então, pegar as universidades federais, as universidades estaduais, aquele local onde a gente sabe que tem ensino, que tem pesquisa, então que aquilo que estiver sendo divulgado ali tem esse viés, tem esse respaldo, tem extensão, alguns mais a pesquisa, alguns mais a extensão, mas se eu pudesse ser genérica, assim, ir atrás das universidades, dos Instagrams, que hoje a gente está investindo muito. Eu prefiro um pouco mais a dinâmica do Instagram do que do LinkedIn, acho o LinkedIn uma coisa mais formal, né? E aí, dali do Instagram,
vem um YouTube, vem um paper que os pessoal vai lá no Stories, saindo do forno, e aí publica lá o artigo que acabou de sair. Então, eu acho que buscar esses perfis de instituições de ensino e pesquisa, eu estou aqui falando da universidade, que é onde a gente está, eu acho que já é um ótimo começo. E dali, cada um vai para um nicho que lhe satisfaz mais. Uhum. Ótimo. Professora Kari, foi um privilégio ouvi-la, um tema tão legal, tão atual, né? Plant Basic, e principalmente a questão da segurança alimentar. Eh, Você gostaria de deixar alguma mensagem para pesquisadores, produtores, para estudantes, a mais sobre a importância desse assunto? Bom, eu gostaria de agradecer, foi um super prazer, né? A gente começa a linkar, acho que esse nosso bate-papo mostrou que as coisas estão todas relacionadas, a gente separa, né? Igual na faculdade, nosso aluno tem as matérias todas separadas, mas elas na prática estão todas juntas. Eu acho que eu vou fazer igual aqueles adesivos que às vezes tem, consulte sempre o microbiologista. Eu vou deixar esse recado, gente, consulte sempre o microbiologista no começo do processo, no começo, durante o desenvolvimento de produto. Não deixe para pensar em análise ao final, não deixe para pensar em análise só baseado no que a legislação pede. Então, dialoguem com esse microbiologista para que as tomadas de decisões possam ser pautadas no que diz respeito à microbiologia, né? O nutricionista vai falar, consulte sempre o nutricionista, o tecnólogo, consulte, porque todos eles, como a gente falou, vão estar juntos. Mas o meu recado técnico, como microbiologista, consulte sempre aí o microbiologista, tá? E atenção, cuidado, falar, até papagaio fala, né? E a questão é respaldado em quê, baseado em quê. Então, sejamos mais críticos e um pouco mais pacientes, porque às vezes a gente não tem paciência nem para um minuto num story ou num Uhum. Reels lá. Então, assim, sejamos pacientes e sejamos seletivos naquilo que a gente está consumindo pela boca, pelos olhos e pelos ouvidos. Ótimo. Muito obrigado, professora, pela participação. Nós agradecemos muito a sua Eu que agradeço. disponibilidade, o seu tempo de estar nos presenteando aqui com um artigo científico em áudio que Ah, estará disponível ad eterno para as pessoas obrigada, consultarem. obrigada. Não. Muito obrigado pela participação de todo, para o nosso público que nos vê hoje, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, né? Deixe nos comentários Uhum. a sua impressão. Consultem os meios de comunicação das universidades, instituições de pesquisa sérias que trazem informações sérias, que têm respaldo, né? Profissionais sérios, existem profissionais sérios que têm seus Sim. canais também. Inscrevam-se no canal do YouTube da RTA Podcast. Inscreva-se também no Instagram da nossa revista tecnológica da agroindústria, que lá nós temos a revista técnica agroindústrias e também temos os cortes do nosso RTA Podcast. Esse é o nosso canal. E lembre-se, o conhecimento alimenta o futuro. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.